Senhor. Nós estamos aqui iniciando, né, o primeiro podcast da Igreja Atos dos Apóstolos. Eu sou a pastora Rayana Cruz e aqui ao meu lado meu esposo, o pastor Fábio Cruz, pastor presidente da Igreja Atos dos Apóstolos. Se apresenta aí, pastor, para todos que estão nos assistindo. Sou pastor presidente da Igreja Atos dos Apóstolos e hoje é um prazer começar o podcast Atos e falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da minha trajetória, da nossa trajetória, e que o bom Deus possa abençoar esse momento e que as pessoas que vão nos assistir, que possa aprender algo, que possa reter algo para a sua vida. Nós queremos nesta noite falar do amor de Deus, das grandezas de Deus, de tudo aquilo que Deus faz na vida de um homem quando se entrega totalmente para Ele. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos aqui começar a fazer algumas perguntas, né? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você aqui é a respeito da sua conversão. Quando é que você entregou a sua vida para Jesus? Conta um pouco para nós. Olha, pastora, a minha conversão, ela foi em 2006, quando estava visitando a igreja, estava no culto, já tinha ido em alguns cultos, e neste domingo foi diferente, né? Porque eu vim de uma família católica, minha mãe católica, nós somos 11 irmãos, todos, na verdade, não frequentavam a igreja, alguns iam na igreja católica. E então eu fui na igreja domingo, já estava indo alguns domingos, e neste domingo o pastor começou a pregar a palavra, pastor Marcos, pregando a palavra, e naquele dia eu senti o toque do Espírito Santo. E senti o desejo de aceitar Jesus, mas fiquei com muita vergonha durante o culto, o pastor fez o apelo, fiquei com muita vergonha de aceitar Jesus. Mas depois, quando terminou o culto, eu saí correndo, rápido, antes que o pastor descesse do altar, e disse: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E daquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Que bênção, né? O desejo de entregar a vida para Jesus foi forte, né? Eu não consegui voltar para casa sem antes entregar a vida para o Senhor, depois da mensagem que foi pregada. Que bênção. E logo após aí você passou pelas águas, né? Depois dessa... Logo após, não me batizei imediatamente. Demorou um tempo para eu ser batizado nas águas. Na verdade, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Que bênção. Você pode contar a sua experiência, né? No batismo do Espírito Santo. Olha, o batismo do Espírito Santo foi algo muito forte. Por quê? Porque eu aceitei Jesus, mas eu vim de um mundo diferente, né? Um costume diferente. E o que acontece? Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a ir à igreja aos poucos, aos domingos. Um domingo sim, um domingo não. Um jogo de futebol, por causa de um jogo de futebol eu não ia no culto. Por causa de algum filme eu não ia para o culto. Eu não tinha, né? Aceitei Jesus, mas... início, né? É o início. Mas teve um dia que, meio-dia, quando eu saí do trabalho, cheguei em casa, coloquei o braço na janela de casa e naquele dia eu ouvi a voz de Deus. Naquele dia não voltei mais para trabalhar. Fiquei em casa assistindo um DVD do Marco Feliciano. Essa é a verdade. Do Marco Feliciano, um DVD. Eu nem conhecia Marco Feliciano. O irmão Antônio trouxe esse DVD. Aí tinha uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia ali. Eu sei que eu fiquei até a noite. Quando foi perto de meia-noite, eu coloquei o joelho no chão e comecei a orar. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, perto da meia-noite, né? Perto da meia-noite fui batizado, muita glória, muito poder. Daquele dia para cá minha vida mudou. A igreja ela tinha reuniões toda segunda-feira. Acredite que a primeira reunião da segunda-feira já comecei a participar das reuniões, já comecei a participar dos cultos. O pastor, lembra que quando no término de uma reunião, no pátio da igreja, eu disse: pastor, eu quero dizer algo para o senhor, eu estou sentindo o desejo de ser pastor. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador. O Espírito Santo, quando ele vem, a gente é revestido de poder, o extraordinário acontece, o sobrenatural. E essa é até a outra pergunta que eu ia te fazer, é a questão de quando você teve essa certeza de que o chamado, o ministério que Deus iria confiar a você seria o ministério da palavra. Meu amor,
Pastora Rayana, meu bem, na verdade, o Espírito Santo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida mudou e as coisas na minha vida foi muito rápido. Foi muito rápido as coisas na minha vida. Parece que Deus tinha pressa no meu chamado, no ministério que Ele tinha para a minha vida, no chamado que Ele tinha para mim, naquilo que Ele tinha para fazer através da minha vida. Ele tinha pressa, Ele teve pressa e Ele tem pressa. Porque foi muito rápido, eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei a participar de tudo na igreja. Comecei a participar das reuniões, dos cultos, o pastor começou a ver o meu empenho e logo me deu uma congregação que praticamente tinha 2 pessoas, um casal de velho, senhor, para tomar conta dessa congregação. E então eu logo comecei a sentir a necessidade de estudar. Quando eu aceitei Jesus Cristo, com 21 anos, eu estava na 6ª série. Então eu entendi que eu tinha que estudar, eu queria fazer um bacharel em teologia, eu queria estudar teologia, aquele desejo. Então comecei a estudar, voltei a estudar de novo, terminei o ensino médio, comecei a fazer o curso básico de teologia, depois comecei a fazer o bacharel em teologia em Parauapebas. Então, a chama primeiro que queimou dentro do seu coração foi a chama ministerial a respeito da itinerância da palavra ou do pastoreio? Na verdade, eu sempre quis ser um itinerante. Sim. Eu sempre quis. Mas não que... Como eu vou lhe explicar isso? Eu comecei a dirigir a igreja, criei amor pelo pastoreio, mas sempre uma chamada evangelística. Porque a gente sabe que há uma diferença, né? Entre há uma pastorear diferença. E entre ser um pregador o meu itinerante. ministério, eu não comecei o ministério na itinerância. Na verdade, eu nunca fui itinerante, né? Eu nunca fui itinerante. Eu sempre pastoreando a igreja. Sim. Há 15 anos que eu estou pastoreando. O que acontece? Mas eu tenho uma chamada evangelista muito grande. Desejo de viajar, de viver pregando, cidade em cidade, levar uma palavra evangelística, uma palavra de perseverança. Isso corre nas minhas veias. Só que Deus, a prioridade de Deus na minha vida é o pastoreio. Sim. Eu entendi que isso é a prioridade. Não ser um itinerante, mas ser um pastor de igreja. Eu lutei, até pensei que eu ia um dia deixar o pastoreio e ficar só na itinerância, mas não foi a minha vontade, não foi da forma que eu quis, porque na verdade Deus tem o melhor e hoje eu começo a entender tudo que Deus fez, tudo que Ele está fazendo na minha vida. Não quer dizer que eu não gosto de pastorear, é claro, se eu não gostasse, não estava pastoreando há 15 anos. Eu amo pastorear, mas existe uma chamada, uma veia evangelística dentro de mim, muito forte, um desejo de pregar. Assim como a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre, né, a itinerância. Né? Sim, entendi. Mas você acha que um pastor itinerante que pastoreia e também ele prega fora, usa também da itinerância, você acha que como é que eu vou te fazer essa pergunta? Você acha, não somente ser um pastor itinerante, mas você acha que um pastor, que é um pastor de igreja, e ele também vai para a itinerância, você acha que ele tem mais propriedade para pregar, ele tem mais propriedade para levar uma palavra para a igreja? O que você pensa a respeito disso? Olha, o pastor que pastoreia e também... Não falando mal dos itinerantes somente, né? E também porque itinerante. Cada um tem um chamado. Não é que... O pastor, na verdade, há uma diferença, porque o pastor, ele pastoreia, ele cuida das almas, ele sabe a dificuldade que é de um pastor pastorear uma igreja. Então, quando o pastor ele sai para ministrar em outra igreja, ele entende o que o pastor enfrenta. Sim. Ele entende a labuta do pastor, o que o pastor passa, como funciona ali a vida de um pastor, de ovelha, que tem amor pelas almas. Então, esse pastor, com certeza, na minha opinião, eu creio que esse pastor, ele tem mais a oferecer do que um pastor que é só itinerante, que nunca pastoreou,
e que só é itinerante, porque ele não pastoreou, ele não labutou com a igreja, não trabalhou com a igreja, você entendeu? Sim. Mas tem muito itinerante hoje, que hoje ele é itinerante, mas já foi pastor. E tem muito itinerante, que não é bem um itinerante, mas é um pastor itinerante, que cuida de igreja, que pastoreia a igreja, Sim. e também atende agendas fora. Assim como eu sou pastor, mas eu atendo agendas, né? A gente atende, mas não sou, eu vivo da itinerância, eu sou pastor de igreja, né? Sou pastor. E isso, eu quando eu vou pregar em uma igreja, eu procuro pregar uma mensagem evangelística, mas com um coração de pastor. A veia evangelística, mas um coração de pastor. E ali eu vou para ajudar o pastor, eu vou para ajudar o reino, eu vou para ajudar aquela igreja. Eu vou ali para levar uma palavra para abençoar aquela igreja e edificar aquela igreja. E é isso também que eu ia te perguntar, a respeito também, você falou da sua veia evangelística, né? Para evangelizar essa coisa, porque o que acontece? Hoje nós temos aí pastores que têm um chamado para ministrar sobre casamento, chamado para ministrar, né? Em várias áreas. Então, a sua área, isso é também a próxima pergunta que eu iria te fazer, é mais evangelística, assim, né? Evangelizar, ganhar. A minha área, ou seja, né, o meu ministério é evangelístico. Eu gosto daquela mensagem, eu não consigo ficar né, no culto, né? Tem pessoas que têm o dom de mestre, de ficar ali e tal. Eu começo a pregar, não é porque eu quero. O pastor, ele pulou, o pastor gritou, não é porque eu quero. Esse é a forma que Deus me usa, é a forma que é como eu sou. Né? Porque Deus trabalha de multiformas, não de uma forma só. Tem pastores que têm aí, né, esse dom de mestre, do ensino, aquela coisa mais... E glória a Deus por isso, né? Então, existe vários pregadores. Pastores para casais, palestrantes. A minha área é evangelística, é ganhar alma. Eu gosto de pregar em cruzada, culto de rua, culto evangelístico, culto de avivamento. Essa é onde... Arde, né? Arde, e meu desempenho é bem melhor. É claro que eu posso pregar no encontro de casais, posso. Sim. Posso pregar no culto de ensino, com certeza, porque eu sou um pastor. Sim. Aqui no culto da palavra, a maioria das terça-feiras, a gente vem trazendo uma palavra de ensino, né? Então, o pastor, ele acaba, como se diz, sendo pau para toda a obra. Né? A gente ora, o pastor acaba orando por cura, o pastor acaba orando por libertação, o pastor acaba ensino e avivamento. Então, é por isso que o pastoreio te prepara para o campo, te prepara para o servir em outras igrejas melhor. Você entendeu? Porque você tem que estar todo dia, além da gente querer e gostar de estudar a palavra, mas há uma necessidade do pastor aprender todo dia, aprender todos os dias. Tem que aprender, tem que estudar, tem que ler Bíblia. Até porque dizem que nós vamos morrer e ainda não saberemos de nada. E não sabemos de nada. Então a gente tem que continuar aprendendo todos os dias. Aprendendo sempre e sem parar de aprender. Né? Aprender sempre. Então, pastora Rayana, e só para poder concluir aqui o começo de tudo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu senti a necessidade de estudar. Senti a necessidade de estudar. Eu senti a necessidade de buscar, de fazer um curso teológico. Fiz 2 bacharéis em teologia, 2 bacharelado. Mas não é porque eu fiz, não, é porque eu senti a necessidade de aprender, senti a necessidade de buscar. E ninguém ficou me falando, você tem que estudar, você tem que fazer isso. Não. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. O desejo de estudar. Estudar, ler bons livros, pastor Silvio Malafaia, Augusto Cury, Mike Murdock, e assim por diante. Até porque também a gente entende que Deus ele coloca algo no nosso coração, mas também existe o processo, existe também a nossa parte, né? Existe algo que Deus coloca dentro de nós, ou seja, você foi batizado com o Espírito Santo, sentiu o desejo de entregar a sua vida ali para Jesus, mas teria algo também que é a sua parte, né? Que é o estudo, a sabedoria, correr atrás disso tudo. E buscar. E buscar. Buscar esse entendimento, esse conhecimento. A sabedoria vem de Deus. Sim. Buscar o conhecimento.
E também orava muito, e oro. Subia sempre para o monte, oração de madrugada, oração no monte, e orando e buscando, e nunca parei. De lá para cá, nunca parei até hoje. Então, o que acontece? E Deus trabalhou na minha vida. Foi muito forte o trabalhar de Deus, foi rápido. Foi rápido. Com pouco tempo eu já estava pregando, com pouco tempo eu já estava ministrando a palavra, e com ousadia, com autoridade, e orando pelos enfermos, e dirigindo obra. Então, foi algo extraordinário. É algo muito forte, o ministério, quando Deus te chama para a obra, quando Deus te reverte para fazer a obra. E o meu batismo nas águas foi depois do batismo com o Espírito Santo. Que bênção. Quando eu batizei nas águas, eu já estava dirigindo a primeira congregação. Nossa, Já tinha começado a dirigir. Ou seja, Porque tinha uma congregação que não tinha ninguém e tal, não tinha ninguém para colocar lá, o pastor me colocou lá. Por enquanto, não, o pastor disse, você pode ficar lá na congregação? É lá no bairro onde você mora, então cuida lá, só de alguns dias, depois a gente coloca outro pastor. E quem disse? De lá para cá, fiquei lá na congregação até o período que eu fiquei nesse ministério. Você está falando aí a respeito de lá para cá você nunca parou, aí você aceitou Jesus, batizou no Espírito Santo, nunca batizou parei nas águas, mas o evangelista Brigham vai dizer, que a vida ela nunca é, a vida ministerial e espiritual, ela nunca é somente no alto constante, que de vez em quando ou de vez em sempre, ele fala isso no livro dele, nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Senhor nos ajude, porque o desânimo vem, o cansaço vem, as lutas vêm, as provas vêm. E eu tenho certeza também que nesse período você enfrentou muitas lutas, apesar da sua... Eu vim, de uma família, como te disse, Sim. sem tradição evangélica, católicos, mas aqueles católicos que não vão à igreja. Minha mãe sempre ia, mas os irmãos não. E o que acontece, então? Foi muito difícil para mim o começo. Mas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, aí realmente ficou mais fácil. Por quê? Por causa do poder de Deus e desse revestimento. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a irmã Maura, ela foi lá me vender uma calça social, uma camisa social também. Primeira roupa social que eu comprei. Eu tenho até hoje. E essa roupa, eu era muito magro, então essa roupa ela ficava muito folgada em mim. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei em casa, essa roupa social, parecendo um saco, tudo folgada, a calça e camisa social grande e sapato social. Quando a minha família e os meus irmãos me viram com aquela roupa, eles deram gaitada, eles riram de mim. Nossa, olha o crente, vamos ver até quando, Daqui a pouco ele está bebendo de novo. Eu bebia bastante, não fumava, mas bebia. O único vício que eu tinha era o álcool. Mas muito viciado mesmo no álcool, de beber praticamente quase todos os dias. Mas Deus me libertou. Deus me libertou, nunca mais eu bebi bebida alcoólica, nem vinho, nada de bebida alcoólica, nunca mais coloquei na minha boca. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então Deus me libertou. Então eu lembro de muitas passagens, coisas que eu vivi, e essa foi muito engraçada, eles rindo de mim com aquela roupa social. Eu guardei essa roupa, até hoje ela está guardada no meu guarda-roupa. Que bênção. Eu lembro também outro episódio que aconteceu, logo com aquela alegria da convenção, servindo ao Senhor, cheio do Espírito Santo, falei, pastor, vamos fazer um culto lá em casa. Vamos fazer o culto lá em casa. Aí a gente foi lá fazer um culto, na casa da minha mãe. E quando foi fazer o culto, o pastor falou assim, vamos dar oportunidade para o irmão Fábio. Nossa, quando falava irmão Fábio, eu ficava todo cheio. Porque, como você vem do mundo, e no mundo as pessoas te apelidam muito. Apelido, é magro, é isso e aquilo, é beiçudo, é índio. Só te chama você de apelido no mundo. E quando eu cheguei na igreja, uma coisa que me trazia alegria quando eles me chamavam pelo nome, irmão Fábio. Pai do Senhor, irmão Fábio. Nossa, eu ficava muito feliz. Aí lá na casa da minha mãe, no culto, vamos receber agora o irmão Fábio com oportunidade. Primeira vez que eu peguei no microfone, primeira vez que eu tive uma oportunidade, foi no culto na casa da minha mãe. Quando eu peguei o microfone e comecei a falar, eu sentia fogo
subindo pelos meus pés. Aí eu dizia, meus irmãos, o fogo está subindo aqui, fogo nos meus pés. Eu estava incendiado do poder de Deus, com muita vontade de fazer a obra, muita vontade de orar, subir no monte. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele me chamou, Ele me escolheu para fazer a obra dele. E aí, pastora, de lá para cá, nós estamos aqui até hoje, né? E eu fui um sonhador, eu trabalhava no mundo secular, eu trabalhava com oficina de moto. Eu tinha uma oficina de moto esse tempo, né? Me converti, mecânico de moto, consertava moto. Eu lembro que todas as vezes que eu estava ali na oficina, montando o motor, às vezes eu nem via quando eu terminava de montar aquele motor. Por quê? Porque quando eu estava montando ali o motor, colocando as peças, parafusando, eu estava me vendo pregando. Eu me via pregando. E eu chorava dentro da oficina ali. Aquele momento o Espírito Santo vinha, me abraçava e me fortalecia. Estuda, ora. Eu queria ser um pregador. O primeiro DVD que eu assisti foi do Marco Feliciano, que me influenciou muito. Inclusive, o meu sonho era trazer o Marco Feliciano aqui em nossa igreja em 2021, né? 2021. Foi em novembro, 12 de novembro. 2021, até me emociona. O Marco Feliciano subiu no altar de nossa igreja, mas era um sonho. Pastor, você tem um sonho de levar um pregador? Não era uma questão de um pregador, era questão da pessoa em si, né? De uma pessoa, de alguém que me influenciou. E aquilo se tornou um sonho. Se você me perguntar se eu tenho um sonho de trazer um cantor, um pregador aqui hoje na igreja, sonho eu não tenho mais. Eu tenho vontade de trazer outros pregadores, cantores. Mas o pastor Marco Feliciano era um sonho. Era algo fez que... parte do início, né? O pastor Marco Feliciano, sem ele saber, eu conversando com ele, sem ele saber, ele me ajudou, ele me discipulou, ele me ajudou. Então eu ouvia as mensagens dele e eu ficava ali, nossa, e isso despertou em mim também um desejo de pregar. Eu vi o pastor Marco Feliciano pregando os Gideões e eu pensava, será que um dia eu vou pregar nos Gideões? Nossa, na oficina, eu aqui em Canaã dos Carajás, no interior do Pará, dentro daquela oficina, eu sonhando, pregando para multidões. Sonhava pregando nos Gideões, mas os Gideões estavam muito longe da minha realidade. Marcos Feliciano, os pregadores estavam muito distantes, mas eu sonhava com isso. Até mesmo a eloquência da palavra, né? Também. Eu sonhava, pastor, isso me emociona. Não, Deus é... Isso me emociona porque Deus, Ele realiza sonhos. Realiza. E eu sempre que eu pregava, eu gostava de pregar sobre José. O sonho de José, nossa. Eu sonhava muito. Sonhava. Aquele primeiro amor, aquela coisa toda, a inexperiência. Nossa, são tantas coisas, você erra tanto, mas você vive com tanta veemência. Você dá o seu melhor ali. E ali eu dava o meu melhor para Deus, na obra do Senhor, vontade de pregar. E eu trabalhava sonhando, pregando. Mas estava longe da minha realidade. Mas eu comecei a caminhar, orar, buscar e sonhar sempre com isso. E há quem diga que algo para ser realizado precisa primeiro ser gerado dentro de nós, na nossa mente, né? Ou seja, você estava ali idealizando, sonhando, buscando aquilo para depois você alcançar. Porque ninguém alcança nada sem antes ele idealizar e gerar dentro, né, de si. Então, a próxima pergunta que eu quero fazer a você é a respeito também da itinerância, né? Que a gente já falou do pastor Marcos Feliciano, que veio aqui no nosso ministério. Falamos aqui também, você falou a respeito aí dos Gideões. Eu queria saber de você a respeito das suas viagens, a respeito aí da sua passagem também nos Gideões, né? Que, se eu não me engano, foi 3 anos. 3 anos. 2016, 2017 e 2018. Conta aí pra gente essa trajetória. Olha, essa veia evangelística, itinerância, igual eu te falei, eu até cheguei a pensar que um dia eu ia viver só na itinerância, né? Totalmente o ministério para a itinerância, mas não foi assim que o Senhor quis. E sempre pastoreando e fazendo agendas, né? Conciliando as duas coisas, e é possível conciliar. Sim. Se estiver bem organizado, se organizar, a igreja, os obreiros, a estrutura, os pastores, dá para conciliar, né? O que acontece? Eu já viajei muitos estados do nosso Brasil, não todos, mas a maioria do estado do Brasil, várias cidades. E para mim foi um prazer. E cada igreja que eu fui,
para a honra e glória de Deus, através da minha vida, foi muitas almas que já se renderam ao Senhor. Muitas almas, muitas almas. Muitas almas se renderam ao Senhor. Cruzadas, congresso de jovens, senhores, senhoras, congresso unificado, cultos, seminários. Muitas almas se renderam ao Senhor. Por quê? Porque Deus me deu a graça, todas as vezes que eu era convidado, que eu sou convidado para ministrar em alguma igreja, se tiver pessoas naquele lugar que não tomaram as suas decisões, Deus me deu a graça de pregar e as pessoas aceitaram Jesus. As pessoas vão chorando, as pessoas vão lá, entregam a vida para Jesus, porque isso é o dom que Deus me deu, de trazer essa mensagem evangelística, essa mensagem de colocar a pessoa chega triste, cansada, a pessoa chega ali na igreja, mas quando ela sai dali, ela sai com vontade de servir ao Senhor. E esse também é o poder da palavra, né? É o poder da palavra, né? O poder da palavra é muito extraordinário. Já preguei em vários lugares, pastora Rayana. Os Gideões, tive a primeira vez nos Gideões 2016, preguei mais ou menos uns 20 minutos. Aí no segundo e terceiro ano, preguei como pregador oficial. Na segunda vez que eu fui pregar nos Gideões, né, o pastor Reuel, eu lembro que quando terminou a mensagem, o pastor Reuel foi lá, me abraçou, tem um vídeo no YouTube, e ele já garantiu a minha volta em 2018, e foi muito emocionante, foi muito forte. Tá ali, ver os pregadores, Marcos Feliciano, Napoleão Falcão, e vários amigos, Alex Gonçalves, Bruno Hassan, que já vieram na nossa igreja também, né? Samuel Procópio e tantos outros amigos. Pastor Wesley Cardoso, que esteve conosco, também pregou em 2017, e vários amigos que esteve conosco. Pastor Adão Santos, um homem de Deus. Pastor Adão Santos também foi bênção na minha vida. Cristina de Oliveira também foi uma bênção na minha vida. Pessoas que me ajudaram, pessoas que foram ponte no ministério. Cristina de Oliveira, pastor Adão Santos, e assim por diante. Porque a gente nessa vida, a gente precisa de portas. Sim. E as portas que nós precisamos, não é essa porta normal, né? Porta física, mas é a porta humana. São pessoas que Deus levanta para nos ajudar. Eu lembro até hoje, eu fui pregar, pastora, olha para você ver como é que Deus trabalha. Eu fui pregar num congresso em Marabá, Morada Nova, pastor Eberson. E quando eu cheguei lá, nesse congresso, a cantora era Cristina de Oliveira. Uma cantora muito abençoada. O seu esposo, pastor Jussier, meu amigo também, muito gente boa. E lá a gente fez uma amizade e ali começou. Ela começou, e ela foi abrir uma porta, conversou com o pastor Adão, e ali começou. Aí o pastor Adão para os Gideões, e comecei a pregar também no projeto que ela tinha, projeto UGA, e dali as portas foram se abrindo e contactando com pastores, e foi se abrindo, e comecei a viajar mais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Belém, Goiás, Tocantins, Maranhão, e assim por diante. Comecei a viajar, a pregar. Aquele menino que estava na oficina, montando motor de moto, e naquele tempo eu sonhando. E ali, depois de um tempo eu pregando os Gideões, e conhecendo os amigos, conhecendo aquelas pessoas que eu sonhava em conhecer, pessoas que eu tinha uma admiração e que eu passei a conhecê-las, a se tornar meus amigos, né? Como acabei de falar, o pastor Marco Feliciano já veio conosco. Aqui os outros cantores, sim, pessoas que fazem parte da nossa trajetória. Então é muito forte isso. E eu quero dizer para você que vale a pena sonhar. Só que não adianta só sonhar. A gente precisa, quem sonha, tem que correr atrás. Buscar. Se você quer ser um pregador, tem que estudar, ler livro, tem que estudar, tem que meditar, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar Deus, tem que clamar o Senhor, tem que congregar, tem que ser obediente. O Senhor vai dizer para Josué, né? Medita no livro da lei de dia e de noite. Então, o que acontece? Nós precisamos realmente, né, sonhar. Se há um desejo no nosso coração de algo, se há um desejo de ser um pregador, como você disse aí, é estudar, correr atrás, orar, né, ter uma vida
santidade, ter uma vida com Deus, ter uma vida de intimidade e também, né, buscar esse Quantas e conhecimento. quantas vezes que nós subia para o monte, a gente ia para o monte, amanheceu o dia orando, amanheceu o dia. Isso aí eu já ia te perguntar já. Eu queria que você contasse alguma experiência espiritual sobrenatural que você já teve com Deus. Eu creio que já foi várias, né? Eu sei que já foi várias. Essa do batismo do você Espírito Santo contasse foi a uma. primeira, né? Essa para mim, que eu não sabia nem o que era línguas estranhas. Eu era muito leigo nesse entendimento, nos costumes bíblicos de igreja, não tinha entendimento quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali para mim foi sobrenatural. Eu senti a sala pegando fogo nos meus pés e meu corpo estava pegando fogo. E eu falando em línguas estranhas, línguas estranhas. E para mim foi muito forte. De lá para cá foram várias experiências que eu tive com o Senhor. Uma vez subi para o monte, sozinho. Depois era meio-dia, sol muito quente. Subi para o monte. E lá no monte eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu levei um óleo esse tempo, eu levei um óleo. E esse óleo eu derramei todo na minha cabeça. Esse óleo que eu levei. Eu senti um poder de Deus muito forte, tá? Isso não, eu não estou falando que isso aqui, se outra pessoa tem que fazer isso. Isso aconteceu comigo. Subi um monte sozinho, eu levei um óleo, esse óleo do Espírito Santo, eu joguei todo na minha cabeça. Eu lembro que foi muito forte esse dia. Eu caí no poder de Deus lá em cima do monte. E ali também foi algo, né, um poder de Deus, algo na minha vida que Deus derramou para que eu pudesse continuar caminhando, para que eu pudesse alcançar algo maior. Então foi várias e várias experiências que eu tive com o Senhor. Quando dirigindo congregação, a gente fazia muita campanha, expulsando demônios, pessoas eram curadas, pessoas davam testemunho, dão testemunho, né? Mas o começo, eu estou falando do começo ali, foi várias experiências extraordinárias, né? A gente, quando começa a buscar Deus, jejuar, orar, ler a palavra, meditar na palavra, a gente acaba tendo várias experiências com o Senhor. É muito forte. E a experiência, eu queria que você contasse a experiência mais recente que você teve com o Senhor, né? Contasse para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, experiência para que possa aumentar, porque a experiência espiritual aumenta a nossa fé, né? É uma coisa que é boa de se ouvir. Aconteceu algo, isso pode ter, né, aqui na igreja. Sim. Estava aqui na igreja, um dia muito angustiado, aqui na igreja, muito angustiado. E eu vim aqui para o templo orar. E sempre tem água na hora do culto, o diácono coloca água, né, para a gente tomar na hora do culto aqui. E eu saí de casa, né, vim orar aqui na igreja, muito angustiado, muito triste aquele dia. Eu queria uma resposta de Deus, eu queria algo, que Deus fizesse algo na minha vida, que me desse um sinal, uma coisa desse tipo. Quando eu subi a escada do altar, tinha um copo d'água cheio na bandeja. Aí eu pensei, quando eu acabar de orar, vou tomar esse copo d'água. Aí comecei a orar, orar, chorei bastante, angustiado, chorei, buscando a Deus, orando, pedindo para Deus um sinal, me deu um sinal. E orei. Terminei a oração e li a Bíblia, li a palavra. Aí quando eu vou saindo, quando eu vou tomar água, cadê a água? O copo estava vazio. Quando eu vi o copo vazio, nossa, na hora o Espírito Santo falou comigo. Sinal. Esse é o sinal. Eu estou momento contigo. Então quem bebeu essa água? Quem bebeu essa água? Eu não vou falar. Mas a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Né? Alguém bebeu essa água e não foi eu. Né? E eu creio. E aquele sinal que Deus me deu, aquele sinal edificou a minha fé, me fortaleceu naquele momento. Era o sinal que eu precisava. O sinal, eu entendi o sinal. Sim. Eu entendi. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Meu copo estava vazio, não tinha mais água. E aquilo me fortaleceu. E eu saí daqui muito feliz, muito alegre, feliz da vida e verdadeiramente o Senhor está comigo. Verdadeiramente o Senhor está comigo.
que você pode dizer agora para quem também está nos escutando, né? Para quem está nos ouvindo, a respeito do processo, a respeito de todo o processo, desde o início até agora na sua vida? Se fosse para você, assim, definir esse processo ministerial, Pastora, como você definiria? pastora Rayana, o processo ele é doloroso. Existe o período da empolgação, existe o período que a gente precisa vigiar muito, porque tanto as coisas boas como as coisas ruins podem te atrapalhar. Se você não estiver bem preparado, precisa de amadurecimento, porque na verdade ninguém nasce pronto. Meu ministério eu comecei muito novo, eu tinha muito novo, então muita imaturidade, né? Então a gente acaba sofrendo bastante. Então o processo ele é doloroso, muito doloroso. E o que acontece? Tem coisas ruins que ela pode corromper a pessoa, mas também tem coisas boas que pode atrapalhar a pessoa e corromper ela. Então a gente precisa se preparar em Deus, tanto para passar pela prova, tanto para poder passar pela abundância, receber a abundância, os aplausos, elogios. Verdade. Então a gente precisa estar preparado, estar com o coração em Cristo, para que o aplauso, os holofotes, venha atrapalhar o seu ministério. E hoje é o que mais, o que a gente vê, é o que mais mata profeta, não é nem antigamente, né, na Bíblia, o que mais matava a perseguição. Não é dizendo que não temos perseguição, que os profetas não têm, nós temos, vivemos, mas assim, hoje em dia o que mais mata profeta é essa questão, né? A questão do aplauso, a questão do muito reconhecimento, muito aquela coisa, e acaba um homem se esquecendo de Deus e achando que é autossuficiente. Na verdade, e as pessoas, muitos pregadores, cantores, muita gente às vezes não se preparou para aquilo, não se preparou. Foi muito rápido, que as coisas do dia para a noite, não passou por um processo. Gente se convertendo, gente saindo do mundo e já cantando em cima do altar, e já dizendo que é pregador, dizendo que é itinerante, conferencista internacional, e aquele tanto de coisa. O que acontece? Mas o ministério é processo, é degrau, é escada, ninguém vai chegar do dia para a noite. Não, e ia pedir também para que Deus ele guarde o coração, né? Guarda o meu coração, né? Porque tem pessoas também que já passaram pelo processo, mas quando alcançaram, né, infelizmente foram atingidos a questão do orgulho, a questão Eu vou contar algo para você, aplauso. pastora, que eu nunca falei em público, nunca falei para ninguém. A primeira vez que eu fui pregar nos Gideões, eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Me decepcionei. Quase que eu me afundo ministerialmente. Por quê? Porque eu fui pregar a primeira vez e eu comecei a pregar, eu não desenvolvi. Fiquei nervoso, esqueci as palavras, falei errado, né? E a iluminação não veio. Estava muito nervoso. E era para pregar um período, eu preguei até antes. Entreguei até antes do devido. Quando eu terminei de pregar, eu falei, eu não fui bem. Porque eu queria pregar lá como eu prego na igreja, como eu pregava em outra igreja. Não, se eu pregar aqui, eu preciso pregar lá nos Gideões como eu prego aqui na igreja. Aqui na igreja, arrebentando, pregando, em revelação, iluminação bíblica, e palavra. Eu falei, não, nos Gideões, se eu pregar do jeito que eu prego aqui, vai ser bênção. Você estava esperando de você. Estava esperando, mas eu me frustrei na primeira vez que eu fui. Me frustrei até certo ponto. Por quê? Porque eu acabei de pregar, primeira mensagem, nunca falei isso para ninguém. Eu falei para algumas pessoas, mas não assim. Acabei de pregar e eu fiquei frustrado, triste. Caiu uma tristeza tão grande. Aquela tristeza, porque lá dentro de mim eu sabia assim, eu podia mais. Eu poderia fazer mais, eu poderia fazer assim, mas eu sabia que eu não fui bem. E aquilo me fiquei triste demais. Aí fiquei sentado, mas uma tristeza, que a vontade era de pegar o avião e vir embora. Mas como já estava reservada a passagem, não tinha como ir embora. E aquela tristeza, muito triste. Mas você sabe o que é angústia, tristeza no coração? Porque aquilo para mim, eu estava esperando aquele dia.
Eu esperava aquele dia para pregar. Eu esperava aquele momento. E o que eu fiz? Eu fui e preparei uma mensagem que eu nunca tinha pregado. Em vez de eu pregar uma mensagem que eu já tinha pregado, que eu tinha uma experiência nela, que eu já sabia ela, não, fui pregar uma mensagem que eu nunca tinha pregado. Você pregar uma mensagem que você nunca ministrou, primeira vez, e a primeira vez que eu estou indo nos Gideões, e a primeira vez que eu vou pregar aquela mensagem, imagina. A minha falta de experiência gerou isso. Mas aí eu fiquei frustrado, fiquei muito triste, angustiado, fiquei sentado. E quando eu estou ali sentado, até hoje eu não sei quem é. Veio uma, eu sei que era uma mulher, uma senhora, pela voz, era uma senhora e era uma mulher. E veio e falou comigo no meu coração. Botou a mão no meu coração. Ela não sabia, ninguém sabia de nada, só eu sentado ali. Ela colocou a mão no meu coração e ministrou. E ela falou para mim: assim diz o Senhor, eu vou te levar, vou soprar o teu nome, no tempo certo, no meu tempo, na minha hora. E ela começou a falar. Na medida que ela foi profetizando, orando, toda a angústia foi embora. Quando ela acabou de orar, que eu abri o olho, não vi ninguém. Não vi ninguém. Só que a angústia foi embora, a tristeza foi embora. E eu me alegrei. Fiquei lá os dias que eu tinha que ficar, nos Gideões, e vim embora feliz. No outro ano eu fui, 2017, foi um ano que eu preguei a mensagem de Mefibosete, uma mensagem que eu já tinha pregado, já sabia, e então eu preguei a mensagem. Foi no dia que o pastor Reuel se levantou e já disse: 2018 você vai voltar de novo. 2018 voltei de novo. Aí depois de lá para cá aconteceu, né? Que aconteceu algumas coisas, mas tudo bem. Aí o que acontece? E essa experiência foi muito extraordinária. E eu fiquei frustrado. Se Deus não tivesse falado comigo, talvez eu... Na verdade também, talvez você estava esperando de você, né? Muito de mim. Eu poderia fazer. É por isso que a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. É verdade. Não é porque... E eu ficava sem entender: Deus, por que o Senhor não me usou? Por que o Senhor não me usou como o Senhor usa lá na igreja, me usa em tal lugar? É claro que existe ali uma pressão maior e tal. Mas naquele momento, até o Senhor falar comigo, eu fiquei muito frustrado. Do momento que eu deixei o microfone, até eu receber aquela profecia, aquela oração, era muita frustração, era muita angústia, muita tristeza. Mas depois dali, eu me alegrei e Deus foi generoso comigo mais uma vez. Glória a Deus. Amor, agora vamos falar, né? Eu queria que você falasse a respeito da igreja. Igreja Atos dos Apóstolos. É um prazer, uma alegria poder falar da nossa igreja, né, meu bem? A Igreja Atos dos Apóstolos tem 10 anos. 10 anos que foi fundada. E essa igreja, quando se fala em igreja primitiva, igreja de Atos dos Apóstolos, o livro que ainda está em aberto, a igreja primitiva, a igreja do Levanta e Anda, a igreja do Partir do Pão, a igreja que está unânime em oração, a igreja que reparte, que ajuda, a igreja dos milagres, a igreja que está na doutrina. Então isso enche o meu coração. Essa é a nossa visão para a Igreja Atos dos Apóstolos, uma visão bíblica, uma visão que Deus possa curar. Nós oramos para Deus curar, oramos para Deus libertar, oramos para Deus batizar com o Espírito Santo, oramos a Deus para prosperar o seu povo, abençoar o seu povo, e que a igreja seja cheia do Espírito Santo. A nossa oração é que a igreja tenha sede da palavra, fome da palavra, desejo de buscar a Deus. A nossa visão é que a igreja esteja em comunhão. Coração aqui, solidário. Por isso que nós fizemos refeitório, para o povo estar almoçando, às vezes juntos, jantando, tendo as festividades. A igreja que vem amar, a igreja que gosta de orar, a igreja que jejuma, a igreja que gosta de meditar na palavra, que gosta de ouvir a palavra. Essa é a visão da Igreja dos Apóstolos. Por quê, pastor Rayana? Às vezes, eu não tenho nada contra. Mas tem ministério que ele é mais voltado para revelação, outros é mais voltado para cura, outros é mais voltado para finança, prosperidade. O nosso desejo é que a nossa igreja seja uma igreja bíblica, só isso. A Bíblia, nós cremos em milagre, nós oramos por milagres, oramos por libertação, prosperidade. Nós cremos, é o que está na Bíblia. Nós não queremos aqui dizer: Espírito Santo, Deus, nós vamos só pegar uma linha aqui de prosperidade, só aqui uma linha de cura. Não, nós vamos pregar a palavra e eu creio que Deus vai operar. É claro que nós vamos clamar
clamar a Deus pelo milagre, clamar a Deus pela libertação. E nós vamos sim pela prosperidade do seu povo. Entendeu? Então eu não quero aqui dizer que aqui nós vamos só ter culto de prosperidade, culto que vai falar sobre prosperidade, não. Mas quer deixar Deus trabalhar a santidade, o arrependimento genuíno, convenção verdadeira, o discipulado. O discipulado é muito importante, né? As pessoas que se convertem, ter o discipulado, compreender melhor os primeiros passos da fé, o arrependimento, a fé, o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, que as pessoas venham entender. Então esse é o trabalho da Igreja dos Apóstolos, poder ajudar os necessitados, poder ajudar as pessoas, assistência social. Esse é o nosso desejo, é o nosso trabalho, é a nossa vontade, é de cada dia poder fazer mais pelas pessoas. E a igreja do Levanta e Anda, nós estamos orando aqui para Deus levantar o paralítico, dar vista ao cego mesmo, curar os enfermos, cancerosos. Essa é a nossa oração. Até para quem não sabe, né, amor? Vou estar até falando aqui, abrindo parênteses. A nossa igreja aqui, quem já veio aqui sabe muito bem que de um lado tem uma rampa e outro lado tem uma escada. E outro lado tem uma escada. Que a rampa é para subir os cadeirantes. Subir os cadeirantes. E a escada para descer, com a cadeira nas costas. Em nome de Jesus. Nós temos essa fé. Nós temos essa fé. Eu tenho essa fé em Deus, que Deus há de fazer coisas grandes. E agora nós estamos orando pelo avivamento. Deus vem derramar o seu poder, como diz em Joel, capítulo 2, versículo 28. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão, vossos filhos, vossas filhas terão visões. Né? Então o que acontece? A Igreja dos Apóstolos, essa é a visão nossa, é a visão do reino. Né? É a visão do reino, de poder trabalhar para o Senhor Jesus com honestidade, fidelidade, fazer o que a gente pode. Santidade. Por quê, pastora? Todos nós vamos prestar conta. Verdade. Às vezes as pessoas dizem, mas fulano que fez isso, a igreja, pastor que fez isso, apóstolo que fez isso. Não precisa se preocupar. Para chegar o dia do acerto de conta. É verdade. Eu não vou me ater às fofocas, contendas que estão falando. Muita gente está esfriando por causa das coisas que estão na internet. O apóstolo que caiu, fulano que caiu, não sei o que aconteceu. É o próprio povo que começa, né, a propagar essas coisas. Vamos trabalhar, gente, vamos fazer a obra de Deus. Todo mundo vai prestar conta com Deus, pastor, ovelha, os crentes, nós somos crentes. Jesus é o pastor da igreja. É verdade. E nós vamos prestar conta, todos nós vamos prestar conta. Todos nós. Jesus falou, aquele que vai chegar naquele dia, Senhor, mas eu expulsei, eu curei, eu fiz isso. Jesus vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Curou, libertou no nome do Senhor. Mas, né? Deus muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Então, todo mundo vai ter um acerto de conta naquele dia, não adianta. Então, a gente precisa santificar a nossa vida, buscar a Deus de verdade, coração aberto, se arrepender dos nossos pecados e a cada dia buscar a Deus. E esse é o desejo, né, do nosso coração da Igreja Atos dos Apóstolos, que Deus ele faça, Deus abençoa e que nós possamos viver dentro, né, ser a igreja bíblica, ser essa igreja. Igreja bíblica, uma igreja que ensina a doutrina verdadeira, a sã doutrina. Exatamente. Que a gente não venha se perder ao decorrer do tempo em fábulas, né, historinhas. O altar não é qualquer lugar. O altar é o lugar de pregar a palavra, de ensinar a Bíblia. Muitas vezes agora os altares estão invertendo as coisas. Estão tirando alguém que prega a Bíblia para alguém que prega uma mensagem de autoajuda. Não, o coach do Evangelho. O que acontece? O altar é Bíblia. O altar é Bíblia. Só que hoje, eu não estou falando aqui contra o coach. Eu conheço muito coach. Sim. Que eles vão dentro da palavra. Sim. Mas aquela coisa de mensagem de autoajuda, aquela coisa, nós não podemos substituir a Bíblia. A Bíblia Com não certeza. Precisa de amuleto, não, precisa, é insubstituível. Ela tem poder, entendeu? E hoje as coisas têm mudado bastante. Mas, vamos... Como você diz, né? Cada um vai prestar conta com o Senhor. Todo mundo vai prestar conta com o Senhor. Mas a visão da Igreja Atos dos Apóstolos é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia, é oração. É jejum. É oração, é jejum, é meditar na palavra, é comunhão, é arrependimento, é buscar a Deus, é perseverança, é todos os dias uma vida de renúncia,
Né? Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. É tomar a cruz mesmo, é renunciar a esse mundo. Esse mundo vem para para nos oprimir, esse mundo vem aí para poder oprimir o povo, para que deixe de adorar e de servir ao Senhor. Mas vamos continuar servindo a Deus. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar servindo a Deus. Vamos continuar pregando a palavra. Nós não vamos fazer nada, vamos ter que fazer isso aqui na Igreja dos Apóstolos para chamar mais gente. Irmãos, aqui é Bíblia, é oração, é palavra. Quem dá o crescimento é o Senhor. O fruto dessa igreja tem que glorificar Jesus. Tem frutos. Não, pastor, mas porque a igreja tal está cheia. Tem igreja que está vazia, tem igreja que tem pouco. Irmãos, nós temos que entender que nem todo fruto glorifica a Deus. A igreja ela tem que dar fruto que glorifica ao Senhor. Os nossos frutos têm que glorificar a Deus. E esses frutos para glorificar a Deus têm que ser alimentados com a palavra, com a oração, com o jejum, com a doutrina bíblica verdadeira. É verdade. E essa é a nossa visão e nós vamos continuar assim até o arrebatamento em nome de Jesus, né, meu amor? Com certeza. Com certeza absoluta. Agora eu queria que você falasse aí hoje, né, sobre o hoje, sobre a sua família, sobre nós, né, nossas filhas. Hoje eu estou muito feliz, né? Minha esposa, eu te amo, pastora Rayana, as minhas filhas, Maria Eduarda, a Ana, a Alice e agora a nossa caçulinha, a Sara. Vai chegar daqui 2 dias. A Sara vai chegar daqui a 2 dias. Glória a Deus. É verdade. Né? Vai ter aí o primeiro podcast grávida. Grávida. De 9 meses. 9 meses. A Sara está chegando e eu creio que a Sara vai trazer muita alegria para o nosso coração. Em nome de Jesus. A Sara é promessa de Deus. Vai trazer muita alegria e eu não vejo a hora de colocar ela nos meus braços. Dar um beijinho nela, dengar ela. A nossa Sara. Ela vem para trazer muita alegria. Né? Então, fala só uma palavra agora para a gente encerrar aqui, pastor. Já vamos encerrar? Orar, encerrar, né? Vamos encerrar e vamos orar. Com você. Fala só uma palavra para definir hoje, a sua vida hoje, no todo. Claro que com todo o processo, com todo o deserto, com todas as lutas, mas como a gente sempre diz, né? A luta nunca vai parar. Pastora, passei por muita luta. Sim. Muitas provações. Passei por muitas provações. Como a Damar diz, né? A sua prova, como é que diz o hino? A sua prova vai ter um gosto amargo. É isso? A prova tem um gosto amargo, tem o sabor de mas mel. A vitória tem o sabor de mel. É isso. Estou vivendo aí o sabor do mel. Né? O tempo amargo passou. Tempo de prova, de luta, que vem na nossa vida e a gente tem que levantar a cabeça, enfrentar as adversidades e entender que eu fui escolhido por Deus e continuar caminhando. E Deus, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou muito grato mesmo. Deus tem me sustentado, Deus me fortaleceu. Deus é maravilhoso. Eu sou grato a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu tenho, pelas minhas filhas, pelo ministério, pela igreja. Tantas pessoas que nos amam, pessoas verdadeiras que estão do nosso lado, pessoas que querem ver o nosso sucesso, que querem ver a nossa vitória. Tem muitos invejosos? Tem muita gente que torce contra? Tem. Tem muita gente que mas também tem muita Mas tem muita gente boa, vamos deixar esses que não torcem, vamos deixar para lá. Mas tem muita gente boa em nossa igreja. Tem. Uma liderança boa, os pastores abençoados. As congregações, igreja no Vale da Bênção, igreja Shaddai, igreja em Goiânia, né? E a sede. E nossa igreja é uma bênção. Deus tem nos abençoado, Deus tem sido conosco. Deus ele tem mostrado verdadeiramente que tem sido com esta obra e que tem sido conosco. E para poder, o que você me perguntou, perseverança. Eu sempre digo assim, subir é fácil, permanecer que é difícil. Permanecer é muito difícil. Subir no altar para poder pregar, um período de tempo é fácil. Agora, permanecer no altar é difícil. Subir para cantar, trabalhar na obra, fazer qualquer coisa, é fácil. Subir é fácil. Agora, permanecer é muito difícil. E Deus tem me dado essa graça, essa força que vem de Deus, de permanecer. Por isso que eu gosto muito do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus,
Estarei contigo, estou contigo, estarei onde contigo aonde quer que andares. É verdade. Então esse versículo é muito forte. E o segredo é a perseverança, é perseverar no Senhor. E hoje, olhando para a sua vida, amor, posso dizer que aquele versículo também se encaixa, né? A respeito de que os passos, né, do homem do Senhor ele é confirmado por Deus, né? E os seus passos são confirmados por Deus, né? E a gente vê isso, testifica isso através da sua vida, não somente através das pregações, porque foi como você falou, né? Tem a questão do falar e a questão do viver. E hoje a gente pode dizer que é Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Isso é verdade. Essa trajetória, pastora, de 15 anos pastoreando, foi muitos discípulos, né? Já fiz muitos discípulos, muitas almas, muitas pessoas no Brasil que ainda tem contato comigo, que agradece. Hoje mesmo eu recebi ligação, pessoas pedindo oração, pedindo ajuda, a gente orando. E nesse Brasil foi muitas pessoas que se renderam aos pés de Jesus através da mensagem. E muitas pessoas que nós discipulamos, que mudaram, que não moram mais aqui. É muita gente nesses 15 anos que aceitaram Jesus. Pessoas que foram transformadas do jogo, pessoas que eram viciadas, pessoas que viviam uma vida no alcoolismo, dependente nos vícios. E Deus transformou muitas vidas. Eu sou muito feliz por tudo que Deus fez através da minha vida. E eu estou aqui de pé, firme e sonhando com as grandezas de Deus, sonhando com aquilo que Deus vai fazer nesse ministério, fazer nossas vidas. E eu sei que Deus vai nos levar em muitos lugares ainda. Em nome de Jesus. E a gente vai pregar muito, você vai louvar muito. Em nome de Jesus. E Deus vai salvar muito. O meu desejo é agora, né, a gente estar junto nas viagens. É que a igreja, ela, como é que se diz? É muito tempo, né? A gente precisa dar uma atenção especial para o ministério. Mas eu creio que Deus vai preparar, a gente vai ter o nosso tempo, os nossos dias, para poder atender também os nossos amigos e as igrejas que nos convidam, né? E a gente vai conciliar, como tem conciliado essas duas coisas. E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Deus vai continuar. Deus tem porque abençoado. Ele é fiel. Deus é fiel. Eu te amo, tá? Eu também te amo. Posso fazer agora, faz uma oração pro pessoal que está nos assistindo, para que a gente possa encerrar. Agora eu vou olhar para cá. Agora pode olhar para lá. Pessoal que está nos assistindo, esse é o podcast Atos. Se inscreve no nosso canal, contei um pouco da minha história aqui hoje. Já foi o primeiro, tá? Contando aqui a minha história, um pouco da minha história. E se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, que possa edificar a sua vida. Você é obreiro, você é pastor, você que está começando no ministério da pregação, do louvor, você crente, você meu irmão, que Deus possa te abençoar através desse testemunho. Deus tem nos abençoado, nos fortalecido, e nós estamos aqui para cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, quer falar alguma coisa, irmão? Não. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, obrigado por esse momento. Nós te agradecemos por essa hora. Eu te louvo, meu Pai, por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que irá assistir, né? Cada pessoa que irá ouvir, meu Deus, que ela possa aprender algo, que o Senhor possa falar com ela através, meu Pai, deste vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, a sua casa e a sua família. E como nós aprendemos aqui nessa noite, perseverança. Sim. Perseverar. É verdade. É ficar firme, porque coisas maiores o Senhor tem para nos entregar. E que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Meu amor, amém? Amém. E só dizendo aqui, nossa igreja em Canaã dos Carajás, Pará, aqui no bairro Novo Horizonte, na rua Manuel Borges. Você que está nos ouvindo, venha nos visitar. Venha visitar. Nossos cultos é terça, sexta e domingo. Temos Deus aqui abençoe. também encontro de mulheres, muitas programações, é benção. Depois vamos fazer visitas. um podcast falando da igreja depois. Exatamente, do as trabalho, programações. né? Deus abençoe. Deus abençoe.